Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Carlos Ribas e hoje eu quero falar sobre Páscoa. Lembrando vocês que esse feriado da Páscoa é um feriado muito apreciado por todos que gostam de chocolate. E é um feriado que foi trazido para o calendário cristão há muito tempo atrás e muita coisa veio junto com o paganismo. E eu quero falar exatamente sobre isso com você. Eu quero te explicar qual é o real sentido da Páscoa e qual é a parte da festividade da Páscoa que tem paganismo infiltrado, misturado, e a gente acaba fazendo um rito pagão sem saber e misturando isso com o cristianismo. Vamos lá? A Páscoa, ela começou a ser cultuada quando o povo de Israel estava no Egito e comemoravam essa data, que era uma data para a libertação de Israel. Eles comeram ervas amargas, pão sem fermento e um cordeiro que devia ser repartido com os amigos. Nessa ocasião, eles pegaram o sangue desse cordeiro e untaram os umbrais da porta de cada casa, porque no dia seguinte eles iriam sair dali. O sangue protegeria o povo do espírito da morte que passaria sobre o Egito e mataria todos os primogênitos, e essa foi a 10ª praga que Deus enviou sobre os egípcios. Por causa dessa 10ª praga, o faraó da época liberou o povo hebreu a sair do Egito e eles acabaram podendo ir em direção à terra prometida. Passou-se 40 anos eles perdidos no deserto, foram comemorar novamente a Páscoa em Canaã. Canaã era a terra prometida. Nessa época, eles comemoraram a Páscoa comendo as novidades da terra de Canaã, espigas de milho tostadas e frutos que tinham ali naquela terra. Outra Páscoa que nós conhecemos, muito bem difundida pela cultura cristã, é a última ceia que Jesus participou com seus discípulos antes dele ser preso e levado para ser julgado e condenado. E aí veio a morte dele na cruz do Calvário. Essa última Páscoa foi quando ele partiu o pão e disse: tomai e comei, este é o meu corpo partido por vós, fazer isso em minha memória. E ele também partilhou o cálice com o suco de uva, que era o símbolo do seu sangue. A Páscoa cristã começou a partir daí, o simbolismo em memória do Senhor, do corpo e do sangue. Mas da onde veio a história de ovos de Páscoa e de coelho de Páscoa? Dentro do paganismo, que é politeísta, ou seja, que adora vários deuses, existe a cultura e o rito de adoração a uma deusa chamada Ostara. Ostara é tida como a deusa da vida e a deusa da fertilidade. Ela é adorada em altares do satanismo, do paganismo, com ovos e coelhos. O ovo é uma célula, é o símbolo da vida, e o coelho é o símbolo da fertilidade na natureza. Por isso, os adeptos desse culto pagão e dessa deusa chamada Ostara traziam oferendas a ela de forma artística. Pegavam ovos, no início eram ovos de pata, depois ovos de galinha, e coloriam, pintavam. A cultura ucraína fazia muito disso, inclusive até hoje eles decoram ovos na época da Páscoa. O ritual de Ostara começou a ser difundido culturalmente nesses povos, porque os povos difundem a cultura religiosa. Um exemplo para você saber: qualquer outra nacionalidade, qualquer outra pessoa, um turista de outro país que vem para o Brasil, lá na Bahia, ele vai acabar se misturando com a cultura religiosa das baianas, do candomblé, da umbanda, da quimbanda. E o turista leva essa cultura para o seu povo como algo apenas cultural, que ele aprendeu no Brasil. Mas na verdade ele está levando ritos, está levando objetos consagrados, está levando a cultura religiosa de uma nação. Assim se difundem as culturas religiosas e vão se infiltrando no meio das outras culturas de outras nações. A cultura de pintar ovos e homenagear Ostara foi se difundindo até chegar na França. Na França começaram então a fazer os ovos de chocolate e aí foi um sucesso total, porque todo mundo gosta de chocolate. Com isso, essa cultura religiosa de adorar uma deusa pagã acabou se tornando apenas uma cultura da época da Páscoa, e as pessoas começaram a fazer sem se perguntar se tinha algum caráter espiritual nisso ou não. Passado o tempo, a Igreja Católica já tinha absorvido essa festividade e trazido para o seu calendário religioso no dia da Páscoa.
No rito de Ostara, as pessoas coloriam os ovos e escondiam num gramado, num quintal, num jardim, e as crianças saíam procurando e traziam em cestos. A criança que encontrasse mais ovos coloridos em honra a Ostara seria nominada ali a criança vencedora e poderia carregar um estandarte em honra àquela deusa pagã. Tudo isso, uma cultura espiritual pagã, maligna, que várias raças, vários povos cultuavam nos séculos passados. E nós hoje acabamos cultuando sem ao menos saber o porquê e sem ao menos entender o mal que isso causa. Ostara, tida como a deusa da vida e da fertilidade, ela trazia uma bênção para as pessoas que faziam isso. Nós, como cristãos, entendemos que toda bênção maligna, ela é uma maldição para nós. Então, as pessoas que cultuam essa filosofia, essa cultura, acabam trazendo para dentro do seu casamento, da sua vida, da sua família, problemas na fertilidade. Filhos acabam quebrando a autoridade com os pais, crianças crescem rebeldes pelo simples fato de nós estarmos adorando uma deusa pagã num ritual de Páscoa. Pensa comigo, por que não dar então um chocolate para a criança que não seja em forma de ovo? Por que tem que ser exatamente a forma do ovo? Você, como cristão, já parou para se perguntar o que ovo de Páscoa tem a ver com ressurreição de Cristo e com a Páscoa bíblica? Você já parou para se perguntar o que um coelho tem a ver com a Páscoa bíblica? Não tem absolutamente nada a ver, só que foi agregado, foi absorvido pelo calendário cristão e colocado na cultura católica e foi sendo difundido pelo mundo católico. A partir de 1517, com a Reforma Protestante, a Igreja Protestante rompeu com todos os rituais católicos, inclusive com o ritual da Páscoa. O problema é que com agora a modernidade e o passar dos anos, as igrejas protestantes voltaram a se contaminar com os rituais que na Reforma de 1517 foram rompidos. Ou seja, de nada valeu a Reforma Protestante. Nós temos que saber o que fazer para servir a Deus e não usar ritos pagãos. Você pode oferecer chocolates na Páscoa para os seus filhos? Você pode. Só que ensine os seus filhos que não o ovo de Páscoa, porque ele foi feito para um ritual específico. Dê chocolates para a criança, dê brinquedo, não tem problema, mas não dê ovos de Páscoa. As pessoas que fazem ovos de Páscoa para vender, é uma época do ano que você ganha muito dinheiro vendendo ovos de Páscoa. Uma dica minha, faça corações de chocolate, faça bolas de chocolate, mas evite fazer os ovos de chocolate. O chocolate em si não tem problema nenhum, mas é a forma que você adora na data da Páscoa, que é no hemisfério norte era o equinócio de primavera, então, para nós aqui no hemisfério sul é o outono, mas no hemisfério norte, onde teve o início dessa festa, era a primavera. É uma data mágica, e se nós fazemos o ovo na data mágica e ritualizamos isso como uma festa, escondendo esses ovos para as crianças e tudo mais, nós estamos repetindo o ritual que eles faziam lá no hemisfério norte. É a mesma coisa que o turista que eu citei antes, vir na Bahia, ver um ritual na Umbanda, no Candomblé, levar para o seu país e pegar uma galinha, matar a galinha, colocar numa encruzilhada com farofa, com vela vermelha, ele está atraindo os mesmos demônios que se atraíam aqui no Brasil. Então você acaba canalizando essa energia maligna e atraindo esses demônios quando você repete o ritual. Não repita esse ritual pagão na sua casa, na sua família. Compre chocolate, mas ensine os seus filhos que a ressurreição é a de Cristo, Cristo é o Cordeiro de Deus, que veio por nós, que morreu no nosso lugar e que tira o pecado da humanidade. Não dê ovos de Páscoa, não dê coelhos de Páscoa, adore a Jesus na época da Páscoa, ensine seus filhos sobre a ressurreição e esse ritual não vai causar dano nenhum sobre a sua casa. Ok? Espero que esse vídeo tenha tirado suas dúvidas e possa trazer um pouco de conhecimento à sua vida. Se você gostou, clique no joinha, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e também se inscreva aqui no canal do YouTube. É muito importante porque a cada vídeo novo você vai receber uma notificação aí no seu e-mail ou no seu smartphone. Siga-nos nas redes sociais e eu te espero num próximo vídeo que nós vamos colocar aqui no canal. Deus te abençoe.